Olá para você que está nos acompanhando, começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje, eu, Felipe Medeiros, vou conversar com a Esther Lima, fonoaudióloga infantil, e nós vamos falar sobre os atrasos de fala e linguagem em crianças. Seja muito bem-vinda, Esther. Oi, boa tarde. Obrigada, Felipe. Muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha experiência. Espero que agregue, né, para muitas pessoas que estarão ouvindo. Olha, quando eu soube que eu ia lhe entrevistar e sobre esse assunto, de cara eu já gostei muito, porque eu gosto muito de coisas que envolvam a fala, né, envolvam a comunicação, obviamente porque eu sou comunicólogo, né, jornalista, claro. Mas também porque eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, Maria Luísa, o amor da minha vida. E agora ela tá na fase, a gente achou que ia ser mais rápido, né? Mas agora ela tá na fase já de soltar 2 palavrinhas. Papai, colo. Ainda não forma colo, água. Ainda não forma a frase. Quero água, beber água. E aí eu quero que você comece já explicando pra gente quais são as fases, né? Pra tranquilizar também quem tá nos ouvindo. Sim, hoje a gente tem os marcos do desenvolvimento. Não sei se você já ouviu falar. Hoje nós temos isso, que é uma média, né, de desenvolvimento da aquisição da fala, da linguagem. Então a gente tem esses marcos pra gente entender onde nós podemos nos basear. Os marcos são estudos, né, com crianças, com várias crianças, e a partir daí eles tiraram essa média. Não, 1 ano a criança deve começar ali a falar as primeiras palavrinhas. Só que a gente tem que entender que existe essa média e que pode atrasar um pouquinho ou ser um pouquinho mais adiantado. Aí nós entramos na questão de, vamos esperar o tempo da criança. Pode existir isso? Sim. Mas a gente precisa entender qual é a média, para que não seja tão atrasado, né? Imagina só, uma criança com 1 ano e ela não iniciou a fala, tudo bem, aí a gente vai começar a acompanhar. Vai chegar a 1 ano e meio, ela chegou a 1 ano e meio e começou a falar essas palavrinhas, né? Palavras isoladas, mais ou menos, umas 10 palavrinhas. Perfeito, né? Até acho que 6 meses abaixo, 6 meses acima, a gente ainda consegue ter uma base do que nós podemos esperar. Por exemplo, com 2 anos, você falou que ela tá com 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 meses. E já tá começando a soltar as palavras. Sim. E foi repentinamente. Isso. A gente tava assim, preocupado, né? Estávamos até pensando em levar ela como uma profissional. Ainda não te conhecia, mas... Mas esse processo é assim mesmo. Ela tá dentro do tempo, então. Tá começando a soltar aí as primeiras palavrinhas. Com 2 anos, a gente espera que inicie a formação de frases. Pode começar antes? Pode. Pode começar um pouquinho depois? Também pode. A base, a média é 2 anos, né? E aí a gente precisa se atentar a isso. 2 anos e meio e fala 10 palavras só. 2 anos e só fala 10 palavras. A gente precisa ter mais palavras. Tem que ser mais, então. Isso, com 2 anos, 10 palavras, a gente já pensa em um atraso de fala, assim. 1 ano e 8 meses geralmente é o boom, né? Ali de 1 ano e meio para 2 anos é o boom, onde a criança começa a pegar várias palavrinhas isoladas. Quando chega a 2 anos, aí a gente já tem o quê? As frases, começando a formação das frases, né? De 2 palavras mais ou menos. Quer água, quer memê, né? Para comer, porque com 2 anos a criança também não vai falar tão corretamente, bem a palavra, porque as letrinhas também estão aparecendo aos poucos. Tem também os marcos do desenvolvimento para as letras, os fonemas que a gente fala. Então, a gente também precisa entender isso, né? Às vezes, com 3 anos, a criança já precisa estar conversando mais, formando mais frases, com mais palavras. 4 anos já é
relatando fatos, contando coisas que aconteceram na escola. Sendo a fofoqueira da família. A fofoqueira da família. Com 3 anos a gente já espera, com 2 anos também já tem isso, né? Mesmo contar que seja, o que o pai fez, o que a mãe fez, isso, né? Então é um processo que a gente precisa acompanhar, mas geralmente a gente tem, né? Os marcos do desenvolvimento e precisa estar atento aos marcos. Se existir um atraso muito grande, mais de 3 ou 6 meses do que é o esperado, a gente pode sim ter um atraso e é interessante procurar uma avaliação. Você falou alguns pontos, mas eu queria que você, se a gente pudesse elencar o que caracteriza um atraso na fala e na linguagem em crianças. Você teria como esclarecer pra gente? Sim, claro. Hoje a gente tem diferença entre fala e linguagem. É importante entender isso. A fala é o movimento que eu faço. É a minha articulação, né? Então, se caracteriza dessa forma. O atraso de fala, a criança tem uma dificuldade, um atraso na fala, o nome já diz. Agora, se a gente pensa em linguagem, a gente vai pensar no contexto. Uma criança que, né, chegou a uma certa idade, 2 anos, já para estar compreendendo as coisas. Fulana, pega tal coisa que está em cima da mesa, pega a bola que está em cima da mesa, pega o celular da mamãe, abre a porta, e a criança não entendeu. Isso é linguagem, né? Isso é linguagem. Aí a gente pode pontuar um atraso na linguagem. Sim. A criança tem dificuldade de compreender o contexto, os comandos, o que está à volta, né? Agora fala, é o ato motor, é aquilo é o movimento que eu faço para falar as palavrinhas. Perfeitamente. E o que colabora para isso seguir no tempo certo ou para atrasar? O que? É tela? O pai tá sempre estimulando, os pais, né, estarem sempre estimulando, conversando, dando comandos de linguagem? Hoje tem muitos fatores que podem influenciar no atraso, tanto da fala quanto da linguagem. A gente pode ter um pouco estímulo ambiental, né, onde a criança não é estimulada de uma forma efetiva. Então, ela acaba tendo, talvez, uma exposição por muito tempo a telas, né? É uma das coisas que podem influenciar também no atraso de fala e de linguagem, porque a criança está ali vendo, aí a gente pensa, nossa, tem muitas cores, né? Tem muitos estímulos, tem musiquinha, tem números, tem letras, mas a criança não está fazendo. Ela só está vendo uma coisa, ela só está vendo aquelas imagens ali. Tem crianças que assistem dessa forma, quando elas estão... Tô vendo ali, mas eu não tô fazendo. Imagina você que só vê, mas não pratica, né? Eu preciso fazer para eu aprender. Então, com a criança é da mesma forma. A gente pode ter também outras questões, como o autismo, né? Muitas vezes o TDAH pode influenciar no atraso da fala ou da linguagem por conta da atenção, uma criança que tem uma dificuldade para se concentrar, né? Pode ter transtornos específicos da linguagem em que a gente não tem uma causa específica, a gente não sabe o porquê que a criança tem aquele atraso, mas ela tem, né? E aí, mas eu estimulo tanto em casa, então não tem uma causa, às vezes não tem uma causa específica, e a gente vai saber a partir da avaliação e do processo de intervenção. Eu estou ali, a criança está ali, vamos avaliar para ver o que está acontecendo, né? Eu geralmente faço a escuta inicial com a criança para saber o que pode ter acontecido. Vamos pensar, né, no nascimento, na gestação, como é que foi esse desenvolvimento aqui de 0 a 1 ano, de 1 mês a 1 ano. Ela foi uma criança silenciosa? Porque muitos casos de atraso de fala estão atrelados a isso. E a gente consegue associar. Era uma criança muito silenciosa e hoje ela não... Está começando agora o balbucio, está começando agora a vocalizar, né? E aí a gente acaba investigando cada situação para saber o que pode estar acontecendo. Mas assim, tem situações em que não tem algo específico que causou aquilo, né? Pode ser que apareceu mesmo.
a situação e aí a gente se atenta no processo de intervenção. O importante é intervir de forma precoce, para aquela criança conseguir se desenvolver e alcançar os marcos do desenvolvimento, que é o que a gente espera. E nada de colocar pinto pra piar na boca da criança, né? Leva pronto. no médico, leva na fono. É um mito, tem até um meme, né? Não sei se você já viu. R$500 a avaliação da fono. Pega, coloca. E aí. Pelo amor de Deus, isso é um mito. É um mito. Passa gerações, né? Mas como que funciona o tratamento e o acompanhamento com diferentes casos? Aí você pode até exemplificar para a gente entender melhor. Tá, inicialmente, como eu já falei, a gente vai avaliar, né? Vamos verificar, é uma questão de linguagem, então nós vamos atuar dentro dessas dificuldades de linguagem que a criança tem. Quando a gente pensa em uma criança muito pequena, eu gosto de usar muito o lúdico. Porque é criança, né? Então a gente... E tem até uma frase que fala, é brincando que se aprende. Pode ser muito, né, ali, clichê, porém, é real isso. Sim. A criança aprende brincando. E, inicialmente, a gente faz uma intervenção estruturada, porém de forma lúdica, onde a criança se sinta motivada. Eu sempre falo para os pais, não é sobre você só pedir para a criança repetir o que você está falando. Isso é muito bacana você falar isso. Porque assim, eu tô aqui, né, tem um copo. Fala, copo. Não. Eu sempre falo, olha, não adianta a gente fazer isso aqui se a criança não está motivada, né? Eu preciso fazê-la se sentir motivada a falar aquilo, de alguma forma. E criança se motiva como? Brincando, né? Você pode colocar ali, às vezes, cantando, às vezes com um livro, ver o que motiva essa criança, né? Então, eu avalio primeiro, vejo as preferências da criança, vejo o que ela gosta. Se é uma questão de linguagem, então eu trabalho mais voltado para essa parte do lúdico, Sim. né? Para ela poder se sentir motivada e a gente conseguir desenvolver de uma forma efetiva aquela comunicação, aquela fala, aquela linguagem como um todo. Eu preciso que a criança entenda o que é em cima, o que é embaixo, o que é pegar tal coisa que está dentro, o que está fora. Isso faz parte da linguagem. Abrir, né? Então, fechar, né? Abrir, fechar, intervenção de linguagem que a gente fala. E aí, tudo isso a gente usa o lúdico para fazer com que a criança se sinta motivada e queira fazer e faça e seja uma terapia legal. E diante dessa nossa rotina cada vez mais intensa, dos pais, né? De nós, adultos, a gente também acaba ficando sem paciência, né? E é muito importante os pais, quem cuida, ter paciência. Eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje pela manhã, antes de eu sair pro trabalho, a minha esposa pediu pra minha filha, fecha ali o micro-ondas, fecha o micro-ondas, que a porta tá aberta. Ela foi lá e fechou a porta da cozinha. Aí eu achei muito engraçado, curioso. Aí a gente teve que mostrar, o micro-ondas é esse aqui. E muitos adultos, muitos pais não têm essa paciência, né? Tipo, não deixa a criança ver o que é e ela ter mais uma chance de fazer aquilo ali da forma correta. Isso é importante também para o desenvolvimento adequado da fala e da linguagem, né? E da linguagem, com certeza. A criança, ela aprende, principalmente do tamanho que está a sua querida. Ela aprende vendo, né? Eu preciso também ver. Eu vou aprender a partir do modelo que me dão. Com 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, a criança ela vai aprender a partir do modelo. Se eu vejo o papai fazendo isso, eu vou querer fazer igual. Se eu vejo o papai batendo palma, eu vou querer bater palma, né? Se eu vejo o papai no celular, eu vou querer ficar no celular. Se bem que hoje em dia as crianças, né, já estão... aprendem como Parece que é o dedinho. Mas é pela imitação. Eu preciso ensiná-la a fazer isso dentro de casa. Eu falo, a rotina é muito importante. Tá ali... Fulana, pega a vassoura pra mamãe, que a mamãe vai varrer a casa. Olha, vamos lá beber água. Aí, vamos pegar o copo. Vamos pegar...
inclui na rotina, porque a criança vai começando a entender sobre o que está acontecendo ali. E em alguns casos a gente vê o quê? Muitos pais fazendo pelas crianças. E as crianças, elas não desenvolvem autonomia, né? E às vezes tem um atraso ambiental, que é porque ela não é estimulada dentro de casa dessa forma, é tudo feito para ela, e ela não consegue aprender e desenvolver a linguagem de uma forma efetiva porque ela não está fazendo. E às vezes, mesmo que ela veja, mas é importante que a criança também vá lá e faça junto. Leva a criança, faz junto com ela. Olha, esse aqui é a porta do micro-ondas, vamos fechar? Pum, fechou. E aí eu gosto sempre de atrelar algum som àquilo que eu tô ensinando pra criança, né? Pum, fechou! E aí eu falei, fechou! Né? Então, é interessante trazer a rotina, trazer esse ensinamento para as crianças dentro da rotina, porque é aí que elas vão aprender. Hoje, Thaís, é legal que você falou do ambiente. E aí eu queria saber se o ambiente, quando ele também não tem um certo equilíbrio, é brincadeira demais, e algumas brincadeiras geram um susto na criança, isso também impacta? Tem crianças e crianças, né? Tem crianças que são mais retraídas, digamos assim, e têm uma dificuldade para atividades que sejam mais, não vou dizer escandalosas, mas, né, no sentido de você tá fazendo mais barulhos. Tem crianças que são mais retraídas e têm uma maior dificuldade para isso. Tem outras não, que aceita, que faz, que brinca, que pula, que dança, que grita. Então, a gente precisa entender a própria criança com relação aos estímulos, né? Muitas brincadeiras. Criança nunca se cansa de brincar. Ela cansa daquele brinquedo. Mas se eu tô aqui, brinquei, dependendo da idade também, a gente tem que pensar na idade. Mas se eu tô aqui, tô brincando com a bolinha de sabão, por exemplo, vai chegar um momento em que eu vou enjoar da bolinha de sabão e vou querer outra coisa, né? Então ela vai sempre querer mudar ali o brincar. Ela se cansa do brinquedo. E a convivência com outras crianças em berçário também é recomendado? Auxilia para o desenvolvimento da fala, da linguagem? A convivência seria? Em berçário, com parentes, é sempre bom? Interação, né? Se tiver ali outra pessoa junto com essa criança, brincando, ajudando, olhando no olho, trazendo esse contato visual, essa interação já de bebê, perfeito. A gente diz que é a estimulação precoce. Começa desde bebê. Ali essa interação com o adulto, né? Então, papai, mamãe tá ali, vai brincar com aquele bebê, já mostra as coisas, já mostra a boca, já olha no olho, já vai brincando, já vai mostrando o som das coisas. Essa interação com o adulto desde bebê é importante, porque a gente já vai estimulando a linguagem desde o início. Então, é interessante nós termos também, nos atentarmos para o estímulo desde bebê. Não pensar somente quando a criança apresenta um atraso, né? Porque daí é o que se torna mais difícil. Se a criança tem um estímulo adequado desde bebê, provavelmente, né, existem exceções, a criança vai ter um melhor desenvolvimento da fala, da linguagem, da parte motora como um todo. Sim, e antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui, gravado, né? A gente conversou uns minutinhos antes e a gente falou sobre a famosa língua presa, né? Qual a dica que você dá para os pais observarem isso e quanto mais cedo buscarem ajuda, é também muito importante para as crianças, não é? Sim. Geralmente, assim que o bebê nasce, a gente precisa fazer o teste da linguinha que fala. O teste da linguinha para verificar se a criança tem alguma alteração do frênulo. Sim. Hoje em dia, a gente vai muito pela parte funcional do bebê. Geralmente, a gente vê, a criança está com dificuldade para mamar, né? Então, pode ter uma intervenção ali de frenetomia para fazer a cirurgia, que é o famoso PIC que fala. Mas a criança consegue mamar, mas tem ali o frênulo lingual curto. Hoje em dia, depende muito de cada profissional, né? O processo de intervenção para fazer a cirurgia.
tem profissionais que decidem não fazer. Porque a parte funcional, que naquele momento é a mais importante. Isso, a alimentação, né? Tá ok. Então, a gente acaba esperando um pouquinho mais. Só que, em alguns casos, pode influenciar na fala. Então, é importante também verificar como que está essa língua. Se aquele frênulo tá pouco encurtado, se é muito grande, muito anteriorizado, se faz o famoso formato de coração, quando levanta a língua. E tudo isso é avaliado no teste da linguinha, né? O bebê tá ali, às vezes, no choro, avaliado no choro, avaliado amamentando, para verificar se existe a necessidade ou não de fazer a cirurgia, o PIC. Quando a criança vai crescendo, eu vejo muitos casos, né? Hoje, como eu trabalho mais com crianças maiores, de crianças que necessitam e que a fala fica prejudicada por conta do frênulo. Eu não vou dizer que é uma alteração tão grande. Muitas vezes a gente vê o R vibrante, né, que é um dos que mais são afetados, mas tem crianças também que têm essa dificuldade de mover a língua. E aí acaba influenciando para alguns fonemas que são utilizados, que a língua é utilizada. Por exemplo, o T, o D, você levanta a língua para falar esses fonemas. O lá, o na, né? Então, são fonemas que acabam, pode ser que fiquem alterados se a criança tiver um frênulo lingual curto, mas o mais impactado é o R vibrante, que é o mais comum, assim, vamos ver como é que tá essa língua. A língua tá alterada. Mas eu tenho casos de pacientes que têm uma fala bem difícil de compreensão nesses fonemas que eu te falei, né? Que utilizam a língua. O T, o D, o na, o lá, que levanta a língua. E aí a gente precisa de uma intervenção cirúrgica porque existiu um atraso para a intervenção aí. Aí entra o caso. Fez a cirurgia. É um só o que chega para mim. Tem médicos, né, que fazem. Otorrino, cirurgião dentista, cirurgião também faz. Fono não faz, mas a gente entra na fonoterapia. Tem casos em que eu peguei muitos assim, crianças passaram pela cirurgia, porém não tiveram a intervenção. A língua é músculo. Se não tem fono, acaba acontecendo de voltar. E aí a criança tem que ter uma nova intervenção cirúrgica. E cirurgia é invasivo, né? Então, a cirurgia tem que ser acompanhada da fono, né? Pra gente melhorar aí, trazer uma mobilidade adequada para essa língua. Entendi, perfeitamente. Assim, é importante você destacar também, né, que fono tá aí para as pessoas irem, né? Isso. Qualquer dúvida, então dá esse alerta aí para as pessoas, por favor, porque a gente fica muito no achismo, fica muito na internet, né, indo atrás, o doutor Google, né, olha, e cara, vocês estudam muito para isso, né? É importante, fono, você deu exemplo de fisioterapia, né? Então, é importante. Então, explica pra gente em que casos os pais podem levar as crianças, né? Porque você é a sua especialidade, mas também em que casos esses pais, esses adultos, podem também procurar um fonoaudiólogo. Eu, por exemplo, lembro que na época de ensino fundamental, médio, eu tinha um amigo que ele era gago. E ele conseguiu reverter a gagueira dele, inclusive ele trabalha hoje na defensoria também, né? Ele conseguiu reverter a gagueira dele com o fonoaudiólogo. E isso mostra a importância desse profissional, né? Do que vocês desempenham. Porque, tipo, a gagueira, ela traz inúmeros constrangimentos e atrapalha a sua vida, né? Sim. Olha, já falei um pouquinho aqui sobre os marcos do desenvolvimento, então o alerta que eu dou é se atentar, né, a essas dificuldades. A criança tá ali com 1 ano e meio, não fala nada. A criança tá com 2 anos, fala 10 palavras. Tem 3 anos e você não consegue compreender nada do que ela fala. Então, é importante se atentar a esses sinais, né? Muitas vezes os pais se baseiam em outra criança. Mas fulano falou com 6 anos. E aí a gente entra no quesito de uma criança com 6 anos já consegue compreender tudo o que acontece à sua volta e já está na escola. E isso atrapalha o processo de interação. E eu tenho crianças hoje que
tem que 7, 8 anos, tem uma dificuldade na fala, e isso está impactando o processo de interação, né? Psicologicamente, a criança está se retraindo mais, porque ela se sente envergonhada da fala. Então, espera mais um pouco porque vai falar. Espera mais um pouco porque vai melhorar, porque fulano de tal melhorou. Então, vamos esperar um pouquinho? Na verdade, não. O mais precoce é o melhor, né? Para a gente conseguir fazer, inclusive, uma intervenção de forma efetiva e essa criança ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente pensa quando é pequenininho que isso não vai impactar tanto, mas quando entra na escola, que chega no processo de alfabetização também, a criança vai sentir isso, né? Às vezes, o que troca na fala, coloca na escrita, né? Então, isso pode também influenciar na alfabetização, pode influenciar em vários fatores, principalmente na socialização. Comunicação, eu digo que é algo muito importante. Se a gente perde a voz, por exemplo, eu sou rouco, eu não consigo, você se sente mal porque é uma forma de tu se comunicar com outra pessoa, né? E criança, quanto pequenininho, você não sente tanto impacto. A criança não entende muita coisa ali do que está acontecendo, mas vai crescendo, começa a compreender. E aí é quando vem os problemas psicológicos também que podem afetar essa criança. Então, quanto antes, procura fono, né? Para a gente fazer uma intervenção precoce e a criança conseguir desenvolver dentro dos marcos do desenvolvimento. E quem tiver qualquer dúvida, pode te procurar também nas redes sociais. Aproveita também para deixar os contatos. Eu queria também falar um pouquinho sobre, bem rapidinho, uma situação que a gente não falou, mas eu acho que é interessante trazer isso, sobre a audição da criança, né? Muitas vezes a gente percebe que a criança não compreende algumas coisas, não está atendendo a comandos, às vezes falava e parou de falar, né? Geralmente, quando a criança nasce, é algo que existe o teste da orelhinha também, que é obrigatório, precisa ser feito. E eu tenho casos de pacientes que foram diagnosticados com outras coisas, com outras situações, patologias, por exemplo, um autismo. Mas, na verdade, era uma perda auditiva. A criança não escutava. Nossa. E aí, ela perdeu tempo no processo de intervenção, porque estava intervindo de uma forma totalmente diferente, né? E a criança, na verdade, não ouvia. Então, ela não desenvolveu essa fala e essa comunicação de forma efetiva. Isso vai impactar mais para frente, né? Então, depois de um tempo, a criança passou por uma avaliação audiológica e aí foi diagnosticado com perda auditiva. Teve que usar implante coclear. E aí hoje a criança ouve. Se eu não ouço, eu não vou falar. Verdade. Né? Então eu preciso ter a audição, né? O mundo sonoro, para eu conseguir desenvolver essa fala e conseguir, né, me comunicar de forma efetiva também. Então, assim... Que história. E essa criança, como ela tá hoje? Hoje ela começou a falar, né? Ela tá falante, é claro que com suas dificuldades, porque a intervenção começou tarde pelo fato de ter uma avaliação audiológica demorada. Então, todo o processo de intervenção, que é passar por cirurgia, e eu digo que é uma cirurgia invasiva, né? Você coloca ali na criança para ela se adaptar, porque ela passou um tempo sem ter aquela audição. Depois de um tempo ela começou a ouvir. Imagina como foi para essa criança sentir o som dos ambientes, descobrindo a parte sonora, o carro passando, a palma, o cachorro latindo, palmas. Para ela é difícil. Hoje ela está adaptada, mas foi difícil o processo de adaptação dessa criança. E aí eu olho hoje e vejo, né, como a intervenção, a avaliação correta e a intervenção correta faz a diferença na vida da criança. Inclusive, o pai estava conversando um dia comigo, ele falou, como que a comunicação melhora até a parte de birras, né, porque isso pode influenciar. Se eu não estou sendo entendida, vai ser difícil para mim, então eu vou tentar me comunicar de outras formas. E às vezes a forma que eu vou encontrar é choro, né? Porque eu não consigo falar, eu não consigo dizer o que eu quero. As pessoas não compreendem o que eu quero. E aí existem comportamentos que acabam influenciando na vivência da criança. E quem quiser ser atendido pela fono Esther
Tá, deixa eu procurar aqui porque eu esqueci. Sem problema. Mas pode falar onde atende também. Hoje eu tô atendendo um consultório particular ali na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro 31 de Março. O meu arroba do Instagram é @fono.esterlima. @fono.esterlima. Facinho. Isso. E lá tem o meu contato, né? Mas eu vou falar o meu contato. Tem o DDD 92, ainda é de Manaus. 98448-9163. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Te agradeço muito pelos esclarecimentos, ainda mais para um pai de primeira viagem, que sou eu, e só pela nossa conversa me sinto aliviado, tá tudo bem em casa. Tudo bem, mas qualquer coisa me procure, mas eu acredito que não, ela está, ó. Muito obrigado, viu? Gente, eu conversei com a Esther Lima, fonoaudióloga infantil. A gente conversou sobre os atrasos de fala e linguagem em crianças. Lembrando que essa foi mais uma edição do podcast Entrevistas DPE, que você pode acompanhar no Spotify, Deezer e YouTube aqui da Rádio Defensoria. Eu sou Felipe Medeiros e até uma próxima. Muito obrigado, Esther. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.